Boa noite. Tá bom. Nós estamos no mês da Páscoa. Dá para perceber, né? Basta entrar no supermercado que nós já passamos por baixo daquelas prateleiras, aqueles jiraus, como diriam no interior, né? Cheios de tentadores ovos de Páscoa. É uma época doce e de martírio para muita gente, né? Quem não pode comer chocolate, aquelas que estão fazendo regime. Mas não deixa de ser uma época bonita, mas que nós desvirtuamos, como fizemos com o Natal, né? Que não passa hoje para grande número de pessoas de mais uma oportunidade para trocar presentes, para beber, para comer, sem nos lembrarmos do aniversariante. Também a Páscoa nós transformamos em uma festa comercial, apenas isso. Se perguntarmos à maioria das pessoas, especialmente crianças e adolescentes e os mais jovens, o que significa a Páscoa, pouquíssimos teriam uma ideia, ainda que simples, do significado desta data. O que significa a Páscoa, afinal de contas? Para isso nós vamos ter que fazer um breve resumo histórico. E quando eu digo histórico, eu estou falando daquela história que está contada na Bíblia. Não posso afirmar que aconteceu daquele jeito, mas é a referência que nós temos e é a referência que nós herdamos, que o cristianismo herdou, porque o cristianismo tem uma vinculação muito forte com o judaísmo. Não apenas porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, mas porque a nossa Bíblia é também a Bíblia dos judeus, excetuando-se, obviamente, o Novo Testamento. Então é lá que nós vamos encontrar as referências para determinados costumes, para determinadas datas incorporadas ao cristianismo. Vocês já conhecem, mas só para lembrar, né? Nós conhecemos a história de José do Egito, que foi vendido como escravo, depois levou toda a sua família para o Egito, e lá eles ficaram construindo, crescendo e se multiplicando, de forma que se tornou um grande povo, mas um grande povo escravo. Tudo isso nós já conhecemos, já vemos pelos filmes. Eles foram escravos no Egito por cerca de 430 anos, mas nunca deixaram de cultuar Jeová. Nunca deixaram de cultuar o Deus único. Embora se diga que Moisés, que trouxe a ideia do Deus único, não foi. Abraão, o patriarca dos judeus, já acreditava no Deus único. Moisés codificou a ideia, Moisés organizou a ideia e impôs à nação como ideia obrigatória a crença no Deus único. E eles mantiveram essa fé, eles mantiveram essa crença e tinham a crença, a esperança de que um dia seriam libertos, de que um dia deixariam de ser escravos e formariam a sua própria nação. Era um sonho dos hebreus. Em determinado momento, Deus teria encarregado Moisés de libertar aquele povo. Todos nós já conhecemos também, Moisés foi um hebreu, criado como príncipe no Egito, portanto muito culto, conhecedor dos costumes egípcios, mas que teve lá suas desavenças e teve que fugir do Egito para o deserto. E lá no deserto, Deus teria falado com ele e dito: Moisés, vai lá e liberta o meu povo. Eu não sei porque Deus demorou 430 anos, mas isso um dia a gente vai saber, né? Talvez para formar o povo, mas demorou 430 anos para libertar o povo. E Moisés disse: mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir libertar um povo que é o arrimo daquele povo? Eles não deixaram sair os judeus de lá de forma nenhuma. Vai lá, Moisés, e deu lá algumas dicas para ele, para fazer alguns truquezinhos, alguns milagres que impressionariam.
Mas é curioso que Deus disse para Moisés: eu endurecerei o coração do faraó para que ele não deixe o povo sair. Curioso, ele ao mesmo tempo queria que saísse, mas não queria que saísse. Só que ele queria mostrar que ele era poderoso. Eu vou fazer com que o faraó não deixe, mas eu vou obrigá-lo a deixar. Olha que situação. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou mandar aquelas pragas famosas que vocês já conhecem. Foram 10 pragas tenebrosas, né? O rio que se transformou em sangue, os gafanhotos, as rãs, os piolhos. Eu não sei qual desses seria pior, acho que seria os piolhos, né? Pragas tenebrosas, mas ainda assim o faraó não deixava o povo sair. Então ele resolveu mandar a última e definitiva praga. Ele disse: eu matarei todos os primogênitos do Egito. Todos os primogênitos do Egito. Ah, mas como é que vai fazer isso e não matar os primogênitos dos judeus? Vocês façam o seguinte: na véspera vocês matem um cordeiro ou um cabrito, peguem o sangue, passem na soleira da porta, entre e fechem a casa, assem o animal, não podem cozinhar, assem inteiro, com cabeça, rabo, tudo, inclusive os intestinos. E durante a noite vocês deverão comer todo esse animal. Se a família for pequena, reúna 2 famílias, mas não deve sobrar nada. Se sobrar alguma coisa, vocês têm que queimar. E vocês vão comer isso acompanhado de pão sem fermento, que é chamado de pães ázimos, e ervas amargas. E isso ele chamou de Páscoa, que não é um dia, eram 7 dias. Este seria o primeiro dia da Páscoa. E qual a importância disso? Era para demonstrar a fé de que Deus os libertaria, e ao mesmo tempo um sacrifício em nome dessa libertação. Era uma comemoração, ao mesmo tempo a esperança e a comemoração pela libertação. E assim foi feito. A Páscoa foi criada assim pelos hebreus, e foi determinado que isso se repetiria todos os anos, comemorando principalmente o primeiro e o último dia. E diz o relato bíblico que durante a noite Deus passou pelo Egito e feriu todos os primogênitos, inclusive o primogênito do faraó, e todos os primogênitos, inclusive dos animais. E é óbvio que em desespero os egípcios permitiram que os hebreus partissem, não sem antes serem submetidos a chantagens e extorsões. Eles pediram joias, roupas, comida. Eles limparam literalmente os egípcios para poder sair de lá. Isso está na Bíblia, tá? Não é invenção minha não, mas fazia parte, era um momento histórico. E é curioso que quando eles já haviam saído, Deus determinou: voltem para um determinado lugar, porque eu vou endurecer o coração do faraó para que ele se arrependa e venha atrás de vocês. Disse a Moisés. E o faraó de repente se mancou: poxa, perdemos todos os nossos escravos, como é que eu fui fazer isso? E saiu com o seu exército atrás do povo hebreu. E aconteceu aquilo que a Bíblia relata, que nós já conhecemos. Ele teria aberto o mar, passaram e os egípcios foram mortos. Mas isso é outra história. O importante é que a Páscoa foi criada e tem uma significação importante. Qual a significação? A libertação. É a comemoração da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Qual a importância que isso tem para o cristianismo? Por que que Jesus escolheu exatamente esta data para os eventos que aconteceram no momento da crucificação de Jesus? Quem era Jesus, afinal de contas? Vamos relembrar quem é Jesus? Dizem os cristãos tradicionais que é o Filho de Deus. Isso não diz nada, porque nós também somos filhos de Deus, né?
Jesus sempre enfatizou isso. Ele disse o nosso Pai. Ele nunca dizia só o meu Pai, dizia o nosso Pai, porque nós também somos filhos de Deus. E ele tinha também, tanto quanto Moisés, uma tarefa, só que mais importante que a de Moisés, até porque ele é mais importante do que Moisés. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus é o governador da terra. Portanto, Moisés foi um enviado seu para cumprir aquela tarefa de libertar e de consolidar uma crença que foi importante, a crença no Deus único. Foi o que diferenciou o povo judeu dos outros povos de sua época, que tinham muitos deuses, acreditavam em muitos deuses, e muito mais do que o Deus único, não aceitavam, não admitia as imagens, a representação material de Deus. Foi a primeira vez em que Deus foi visto como um ser abstrato, ou seja, um ser que nós não podemos tocar e nem ver, ao contrário dos outros deuses. E Jesus veio também com uma missão de libertação. Só que Jesus não estava preocupado, como ele mesmo disse, em libertar o povo judeu do jugo romano. Este foi o grande problema que Jesus enfrentou. Eles esperavam um Messias libertador. Eles esperavam um Messias que viesse fazer guerra aos romanos e libertar aquele povo da submissão que eles viviam mais uma vez, agora pelos romanos. Mas Jesus vinha trazer uma mensagem de libertação espiritual. Nós sabemos que Moisés e todos os ensinamentos de Moisés falavam apenas de coisas materiais. Não se tinha naquele tempo ainda a consciência de espírito. Nós não encontramos no Velho Testamento, em lugar nenhum, a referência a céu, inferno, a salvação da alma. Tudo se resumia às condições materiais, às coisas materiais. Então, se nós seguíamos a Deus, nós prosperávamos. Se nós desobedecíamos, nós ficávamos pobres. Se o Estado como um todo, a nação como um todo, servia a Deus fielmente, ela se tornava independente e até subjugava os seus vizinhos, porque adquiria força, poder. Se ela se desviava dos caminhos de Deus, ela era subjugada, era submetida. Mas não se falava em salvação, porque aquele era o nosso momento ainda. Nós não estávamos preparados para entender essa mensagem. Nós não estávamos ainda preparados para compreender a existência do Espírito e a necessidade da progressão, da evolução do Espírito através das múltiplas encarnações. Jesus já veio modificar esse pensamento. Tanto quanto Moisés, ele não trouxe uma ideia nova. Antes dele, muito antes dele, já se falava disso. Sócrates, que viveu cerca de 500 anos antes de Jesus, já falava de muitos ensinamentos que Jesus veio trazer. Jesus veio consolidar e exemplificar esses novos ensinamentos e aprofundar também, dar novos parâmetros, dar novos ensinamentos, novas mensagens, para que nós pudéssemos compreender esse novo momento. Ele deixou claro muitas vezes que ele não dava qualquer importância às coisas materiais. Tem até uma história de um jovem que chegou até ele pedindo que ele fosse interferir numa questão de herança. Diga para os meus irmãos repartirem comigo a herança. E ele disse: mas o que eu tenho a ver com isso? Ele não falou bem assim, mas ele foi também bem enfático, Eu não sou juiz de ninguém, de coisas materiais. Em muitas oportunidades ele deixou claro que quando ele falava do seu reino, ele não falava de um reino material. E ele veio também neste momento trazer esses novos ensinamentos, falando do Espírito, da salvação da alma, usando ainda uma linguagem que ainda era aquela que nós podíamos compreender. Ele mesmo disse: muitas coisas eu tenho ainda para vos dizer, mas vocês não podem entender por enquanto. No tempo oportuno vocês entenderão. E aconteceu que, coincidência ou não, no primeiro dia da Páscoa, Jesus se reuniu com os seus apóstolos para comemorar esse dia.